para todos que me assistem pelo canal. Quero cumprimentar todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Essa paz que excede todo entendimento, que é a paz que nos foi deixada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Que todos que me assistem são muito bem-vindos a assistir mais um vídeo aqui pelo meu canal do YouTube. Esse é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. Eu tenho a alegria de poder me dirigir mais uma vez a vocês e, como eu gosto de mencionar, para a importância do conteúdo que são publicados aqui através dos vídeos no meu canal, nós estamos aqui trazendo a mensagem que é a mais importante para o ser humano poder estar ouvindo, a prioridade que o próprio Deus, ele assim deu à pregação do Evangelho de Jesus Cristo, pois isso incorre na importância que é dada para alcançar vidas para a salvação. E essa é uma finalidade prioritária desse programa que é postado aqui nos vídeos do meu canal, no intuito de alcançar lares, vidas, famílias, tocar corações, restaurar vidas, converter almas. Por isso, eu quero já dizer a você da importância de você não só assistir o vídeo, mas também de você deixar a sua curtida e o seu compartilhamento. Porque quando você compartilha, você está também fazendo uma distribuição para mais pessoas que são do seu contato, né? E essas pessoas poderem também estar assim sendo alcançadas pela mensagem da palavra do Senhor. E é importante também, além de você compartilhar, você está inscrito no canal. Se você ainda não é inscrito, não deixe de clicar no sininho, se inscrever para ser notificado cada vez que um vídeo novo for publicado. Amém? Então, mais uma vez expresso a minha alegria de poder estar ministrando a inerrante, soberana, poderosa mensagem da palavra do Senhor. Tenho certeza como ela é uma boa semente, ela dá bom fruto. Então essa palavra é semeada no seu coração. A você, meu querido, que me assiste, que você seja tocado pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Nós vamos meditar numa passagem bíblica que está no livro de Romanos, capítulo 8. Essa passagem nós vamos ler, é uma passagem escrita pelo apóstolo Paulo aos cristãos que estavam em Roma, e ele dirigiu a carta aos servos de Deus, dando as orientações, as informações, as instruções que é passada em todo o livro de Romanos, mas aqui nós vamos nos ater no capítulo 8, onde fala sobre justamente a condição de quem já abraçou o Evangelho. Quem crê na palavra do Senhor Jesus Cristo está numa nova condição. E essa nova condição é importante as pessoas saberem, porque o cristão ele não é para ser um religioso. Ele não está abraçando uma religião. Ele está praticando a fé. A fé, ela lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Portanto, é importante entender que o que Deus quer de cada um é que exerça fé, que creia na palavra do Senhor. E quando a pessoa crê na palavra de Deus e crê que só Jesus Cristo é o Senhor,
e o reconhece como único e suficiente Salvador, essa pessoa é esclarecida na palavra de Deus, passa a ter o entendimento, o conhecimento da sua nova condição de vida. Então nós vamos falar disso nessa passagem que está em Romanos capítulo 8. Diz assim, nós vamos ler até o versículo 10, tá? Que diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Até aqui a leitura, que nós estamos fazendo do capítulo 8, dos versículos de 1 a 10, para fazer esta explanação acerca da importância do professar a fé em Jesus Cristo. Vejamos bem, amados, o apóstolo Paulo, ele explica aqui, já no primeiro versículo, ele começa dizendo que já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. O que quer dizer isso, pastor? Aqui está se referindo justamente ao livramento que foi concedido através do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. É importante você entender que o Senhor Jesus Cristo, ele é o próprio Deus, é a palavra de Deus que se fez carne. Ele veio e assumiu a forma humana para sofrer no nosso lugar aqui na terra. Ele veio para pagar o preço. Ele veio como um cordeiro para ser oferecido em sacrifício. E através desse sacrifício, ele iria conseguir para o seu povo a redenção, a remissão dos seus pecados e a redenção da condenação eterna. Então, a condição do ser humano é uma condição caída por causa do pecado de Adão. A humanidade herdou a consequência do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que Deus, ele traçou um plano de salvação para o ser humano, e esse plano de salvação foi o próprio sacrifício do seu próprio Filho único, Filho unigênito. Você vê que a condição do ser humano como caído, como sendo escravo do pecado, o ser humano não tinha condição
através da sua religiosidade, através de sacrifício, através de penitência, através de boas obras, tudo que o ser humano fizesse não seria o suficiente para verdadeiramente ter condições de ser salvo, porque o ser humano tinha herdado a consequência do pecado original, que foi o pecado de Adão, que a humanidade herdou a consequência dessa desobediência a Deus. Precisava que viesse um segundo Adão. Jesus Cristo é citado na Bíblia como o segundo Adão, por quê? Porque o primeiro Adão, ele decaiu, ele desobedeceu a palavra de Deus e a humanidade herdou a consequência do seu erro, do seu pecado, herdou a morte, a perdição. Mas o segundo Adão, Jesus, veio e obedeceu. Ele veio e assumiu a forma humana e obedeceu à lei de Deus, obedeceu, ele seguiu em obediência a todo o curso da sua vida. Jesus não teve pecado, Jesus não teve nada que o acusasse, nem que o sentenciasse como um condenado à morte, mas para se cumprir o plano de Deus para a nossa salvação, ele assumiu sobre ele toda a sentença da culpa por causa do pecado. A Bíblia diz que ele levou sobre si os nossos pecados. Ele foi sentenciado à morte, ele foi crucificado, ele derramou seu sangue, ele padeceu, ele sofreu no nosso lugar, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, porque ele não podia ser retido pela morte, porque estava ali o Filho de Deus, estava ali aquele que é a verdadeira vida, a morte não poderia deter Jesus no túmulo, e ele ressuscitou dentre os mortos e assim garantiu a nossa salvação, a nossa redenção. Ele venceu o pecado, ele venceu o inimigo das nossas almas, que é o diabo, ele venceu a morte e ele triunfou, e ele está glorificado no céu, à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós. E, tendo ido para o céu, ele enviou aquilo que ele havia prometido, que quando ele fosse para o Pai, ele enviaria o Espírito Santo para habitar em nós e para nos guiar em toda a verdade. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não há mais condenação. Por quê? Porque a nossa condenação foi posta sobre Jesus. Ele pagou o preço, está pago. A dívida foi paga plenamente, 100% paga. Então, quem está em Cristo, quem abraça a fé no Senhor Jesus, não está mais debaixo da sentença da natureza de Adão, porque o nosso segundo Adão, Jesus Cristo, ele já cumpriu o plano da nossa redenção. E tendo enviado o Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós e sempre nos guia à obediência à palavra de Deus. Então, aqui quando ele diz assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Está vendo aqui que Paulo diz, a lei do Espírito da vida é agora o Evangelho. A lei do Espírito da vida é a nova aliança em Cristo. Ela nos livrou da lei do pecado e da morte. O que era a lei do pecado e da morte? Aquela consequência do pecado de Adão que a humanidade herdou. Então, nós vemos que a Bíblia diz o salário do pecado é a morte. Então, essa é a lei do pecado e da morte. Mas os que estão em Cristo Jesus, a Bíblia está dizendo aqui, já não tem mais condenação. A lei do Espírito da vida, que é o Evangelho, que é a obra redentora, que é a nossa redenção em Cristo Jesus, já nos livrou da lei do pecado e da morte. Isso se chama salvação. E é essa mensagem que nós anunciamos para vocês, para que vocês possam ouvir o Evangelho, crer na palavra de Deus e reconhecer Jesus Cristo.
como seu único e suficiente Salvador. Abra seu coração, reconheça Cristo como Senhor e você vai ter, como diz a palavra do Senhor, arrependei-vos, convertei-vos e recebereis, sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. É isso que Deus quer fazer com as vidas. As vidas não precisam estar mais debaixo de uma sentença de condenação, porque o Salvador já veio e já pagou o preço da nossa salvação. Então, essas são as boas novas do Evangelho. O Evangelho, ele proclama que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Está lá em João capítulo 14, versículo 6. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão através dele. Então essa é a mensagem prioritária. A maior mensagem que nós temos a proclamar nessa terra é a mensagem da palavra de Deus. Nós sabemos que existem muitas organizações fazendo boas obras nesse mundo, há muitas ONGs, há muitas organizações que são para dar assistência às pessoas, a ajudar os pobres, os necessitados, enfim, há muitas organizações mobilizadas para tudo isso. Mas a prioridade dada por Deus é a salvação do ser humano. E essa salvação, ela não é alcançada através de boas obras que o ser humano faz. Essa salvação é alcançada pela fé. É a pessoa dar ouvidos à palavra de Deus e crer no Evangelho. Marcos 16:15 fala isso. Quando Jesus comissionou os seus discípulos, ele falou: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, você veja aí a importância da pregação do Evangelho. É para que as pessoas sejam salvas. E você que está me assistindo, se ainda não é um crente em Jesus Cristo, essa mensagem é a mensagem para a sua salvação. É a mensagem que pode transformar o seu coração, tocar o seu coração, tirar toda e qualquer dureza do seu coração e aquilo que você não compreende da palavra de Deus. Quando você crê no Evangelho, quando você confia no Senhor Jesus e o reconhece como seu Salvador, você é esclarecido acerca da palavra. O Senhor envia o Espírito Santo para te guiar em toda a verdade. Então, meu amado, meu querido, o que vai justificar você diante de Deus não são suas boas obras, seus atos, aquilo que você acha de você mesmo, que você é muito bonzinho, isso e aquilo. Diante de Deus, o que Deus verdadeiramente reconhece é a obra que foi feita pelo seu Filho unigênito na cruz do Calvário. Esse sacrifício realizado pelo Senhor Jesus foi aceito pelo nosso Deus. O único e suficiente sacrifício plenamente perfeito que Deus aceitou. Hoje em dia não precisamos mais fazer sacrifícios para Deus, porque Deus não quer sacrifícios. Deus quer fé, obediência à sua palavra. E essa obediência é ao Evangelho de Cristo Jesus, crendo nele como único e suficiente Salvador. Amém? Então a Bíblia prossegue aqui dizendo: a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Ou seja, o pecado, que era a condição do ser humano, levando ele para a morte e para a perdição, o que Deus fez? Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho, em semelhança da carne pecaminosa. Ele veio em semelhança humana, mas não tinha pecado.
mas ele veio em semelhança humana, em semelhança da carne, e Deus condenou na carne de Jesus, ele condenou o pecado, ou seja, o pecado que conduz o ser humano para a perdição, esse pecado foi condenado por Deus na carne de Jesus. Ou seja, Jesus levou sobre si os nossos pecados. Portanto, você que me assiste, você não tem que estar carregando o fardo do pecado sobre você, porque o fardo desse pecado, ele só sentencia a pessoa à condenação. Mas Jesus já pagou o preço dos seus pecados. Basta você exercer fé na pessoa de Jesus Cristo e você passa a ser uma nova criatura. Você passa a ser um filho de Deus. A condição, como diz aqui, a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, já não vai ter mais a condição do fardo do pecado sobre você, e sim a lei do Espírito da vida em Cristo. Já que essa lei do Espírito da vida em Cristo já nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, por isso que ele diz, já não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo. Amém? Eu creio que Deus está falando ao seu coração. Então, a palavra de Deus diz aqui que Deus condenou na carne de Jesus, né? Ele condenou o pecado. Aí ele prossegue dizendo, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Hoje, o cristão, ele não anda mais segundo a carne, ou seja, segundo a inclinação da carne. A carne é inclinada para, muitas das vezes, ela ser soberba. Tem muita pessoa que pensa que não precisa ir à igreja, não precisa de Bíblia, não precisa porque ele já é muito bonzinho, ele já faz boas obras, ele já tem as suas próprias concepções, então ele anda segundo a carne, segundo os seus próprios conceitos, segundo as suas próprias ideias, e essas inclinações estão levando essa pessoa à perdição, porque ele não está sendo justificado diante de Deus com nada disso. Deus não está aceitando sacrifício nem boas obras de ninguém. É lógico que quem é cristão deve praticar as boas obras porque elas são feitas em Cristo Jesus. Mas não a pessoa pegar a rejeitar o Evangelho, rejeitar a Cristo e dizer que faz boas obras. Isso aí não é aceito diante de Deus. Então é importante você saber disso. Amém? Então ele diz aqui, nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Diz aqui o versículo 5, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Quer dizer, a inclinação da pessoa que anda segundo a carne, segundo seus conceitos, segundo suas concepções, a Bíblia está dizendo aqui que o pendor, ou seja, a inclinação, essa pessoa caminha, né? Ela está com a inclinação para a morte, para a perdição. Mas o pendor do Espírito, ou seja, para quem anda segundo o Espírito, para quem anda em linha com a palavra de Deus, sendo orientado pela palavra de Deus, em obediência ao Evangelho de Cristo, está dizendo aqui que dá para a vida e paz. Por que a vida? Porque Jesus Cristo, ele falou em João 14:6, ele diz lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então, o pendor do Espírito dá para a vida e para a paz. Essa paz, Jesus falou, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Então, a verdadeira paz, ela foi dada, a verdadeira paz foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que nesse mundo as pessoas buscam paz, os povos vivem em guerra
e vivem aí fazendo tratados, acordos de paz, e nada disso funciona, porque o ser humano tem inclinação para as coisas erradas, para o mal, para as guerras, para as contendas, enfim, a inclinação da carne é uma inimizade com Deus. É o que Paulo vai dizer aqui mais à frente, quando ele diz aqui no versículo 7: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Então está dizendo aqui que as pessoas que não abraçam a fé em Cristo Jesus, elas são inclinadas pela carne, ou seja, ela vai agir, tomar decisões segundo os seus conceitos e suas próprias concepções, suas ideias, aquilo que ela acha ou deixa de achar. Mas está dizendo que tudo isso é uma inimizade contra Deus, porque não está sujeito à lei de Deus. Você vê que o primeiro casal lá, Adão e Eva, desobedeceram a palavra de Deus. E está dizendo aqui que quem anda segundo a carne não está sujeito à lei de Deus, não está em condições de obedecer a palavra de Deus. Ele está, por isso que diz que é uma inimizade contra Deus. As pessoas que andam segundo a carne, elas são chamadas pela Bíblia de inimigas de Deus. Elas têm uma inimizade contra Deus. Por quê? Porque elas andam segundo as inclinações da carne. E as obras da carne, é bom a gente frisar, e a própria Bíblia diz que são inimizades, contendas, lascívia, prostituição, né? Pelejas, tudo aquilo que são levado, o ser humano é levado a tanta coisa ruim nesse mundo, são as inclinações da carne. Você vê a violência que está esse mundo, você vê a falta de amor, a falta de respeito, a falta de temor a Deus. Enfim, esse mundo está nessas condições, precisando dar ouvidos à mensagem da palavra do Senhor para serem salvas. E sem esse reconhecimento da palavra de Deus no coração do ser humano, ele não tem condição de ser justificado diante de Deus. Por quê, pastor? Porque, como eu falei, o único sacrifício perfeito que Deus aceitou foi o sacrifício do seu Filho unigênito Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós e pagou o preço dos nossos pecados com o seu sacrifício na cruz do Calvário. Esse é o único e suficiente sacrifício aceito por Deus. E hoje basta o que é exigido do Senhor é que o seu evangelho seja pregado. Ele falou: ide e pregai o evangelho. Então a exigência do anúncio da palavra de Deus é para que as pessoas possam ouvir e possam crer no coração e possam confessar com a boca que só Jesus Cristo é o Senhor. Então, meus queridos, é importante você dar ouvidos a essa mensagem, a essa palavra, e saber e compreender, né, que a inclinação da carne não está sujeita à vontade de Deus, à palavra de Deus, e está dizendo aqui que nem mesmo pode estar, porque o ser humano, a natureza do ser humano é uma natureza caída espiritualmente. Então, o versículo 8 prossegue dizendo: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Só há uma maneira de agradar a Deus. Eu falei no início da mensagem, está em Hebreus 11, versículo 6, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então existe algo que é impossível agradar a Deus. É a pessoa não praticar a fé na palavra do Senhor, tá? Então a única maneira de agradar a Deus é crer na sua palavra, crer no seu evangelho, crer na pessoa de Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Amém?
Então diz aqui, ó, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por quê? Porque eles não professam fé na verdade que é a palavra de Deus. Agora o versículo 9, o apóstolo Paulo, prosseguindo aqui, ele diz: vós, porém, está falando aqui para os cristãos, né? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Vocês não estão, o povo que é cristão, não está mais na carne, mas está agora no Espírito. Ou seja, não está mais andando segundo as suas próprias concepções, eles estão andando segundo a palavra de Deus. O Espírito nos guia na verdade. Então, o cristão, ele caminha na verdade, na palavra de Deus. Por isso que diz, não estamos mais na carne, mas estamos no Espírito. Então, ele diz aqui, ó, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então está dizendo aqui, amados, e é importante eu dizer aqui, porque o próprio Jesus falou que nos últimos tempos surgiriam falsos cristos, falsos profetas, pessoas que estariam falando em nome de Deus, mas seriam falsos mestres, falsos pregadores, falsos profetas, né? Então, a palavra de Deus está dizendo aqui, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, queridos, muita gente tem uma aparência religiosa, tem muita gente, inclusive, às vezes até com a Bíblia na mão, mas proclamando coisas que não são bíblicas, que não são aquilo que é o verdadeiro evangelho, que tem a finalidade de alcançar o pecador para ele ser salvo, né? Há muita gente aí manipulando as coisas, né? Manipulando a fé das pessoas, enfim. A própria palavra de Deus está se referindo que os que são da carne se inclinam para as coisas da carne, mas quem é do Espírito se inclina para as coisas do Espírito. Ou seja, o verdadeiro cristão, ele vai andar em obediência à palavra de Deus e ele vai priorizar, anunciar o Evangelho para que as pessoas sejam salvas. Todas as pessoas que hoje são crentes em Jesus, um dia elas foram alcançadas porque elas ouviram a mensagem do Senhor, ouviram a pregação do Evangelho e abraçaram a fé no seu coração, crendo que só Jesus Cristo é o único Senhor e o único Salvador. Então essa é a finalidade da pregação da palavra de Deus. Então diz aqui, ó, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então é muita gente aí divulgando religiosidade, uma falsa aparência e não colocando a prioridade da mensagem da salvação para alcançar as pessoas. Então, talvez você diga assim, eu conheço muita coisa errada, muita coisa. Olha, a Bíblia diz que Jesus falou, se conhece o fruto pela árvore. A boa árvore dá bom fruto. Não se pode colher o fruto ruim de uma árvore boa, né? E nem uma árvore má produzir o fruto bom. Então, pelos frutos se conhece a boa árvore. Então, é importante você saber que existe as verdadeiras igrejas, os verdadeiros cristãos, os verdadeiros pregadores do Evangelho, os verdadeiros anunciadores da mensagem do Senhor, para que esse mundo conhecer que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a verdadeira mensagem é proclamar que um dia Jesus Cristo, o Verbo de Deus, a palavra de Deus se fez carne aqui na terra, assumiu a nossa natureza humana nele, assumiu as nossas culpas, os nossos pecados, levou sobre ele, pagou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário e morreu e venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia e subiu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai e intercedendo por nós e enviou o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. Hoje nós caminhamos em linha com a verdade. Nós não andamos na inclinação da carne, nos conceitos do ser humano,
nas ideias meramente humanas, mas nós andamos segundo o Evangelho de Cristo, que é a palavra de Deus. E é essa mensagem que eu estou transmitindo para o seu coração, para que você possa também crer no Evangelho, abraçar a fé em Jesus Cristo, tomar posse da sua salvação e ser assim esclarecido acerca do que é viver, né, a nova identidade em Cristo. O que é a nova identidade? É a identidade de filho de Deus. O Senhor fala lá em João, no capítulo 1, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mais à frente ele fala, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E fala que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, são filhos de Deus aqueles que creem no nome de Jesus Cristo, o Salvador, o Senhor. Amém? Então diz aqui, versículo 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, isso aqui está dizendo que nós não andamos mais na inclinação da carne para fazer as obras da carne, né? O viver na prática do erro, na prática do pecado, da mentira, da traição, da prostituição, das coisas erradas, do roubo, enfim, de tudo aquilo que é fruto da carne, obra da carne. A Bíblia está dizendo quem está em Cristo, né? Cristo habitando na pessoa, né? Na realidade o corpo está morto. Por quê? Porque Jesus assumiu a forma humana e padeceu e morreu. Então nós morremos juntamente com Cristo, morremos para o pecado, morremos para a natureza errada, a natureza que estava, a natureza de Adão, né? Essa natureza foi mortificada e o nosso espírito vivificado em Cristo. Então, o Espírito da vida, a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, meu querido, quando ele diz aqui, se o Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Então, nós não andamos mais na prática consciente do pecado, querer ter inclinação para as coisas erradas, né? Mas diz aqui, o Espírito é vida por causa da justiça. Então nós andamos em Espírito, nós andamos em linha com a palavra, nós andamos guiados pelo Espírito de Deus e assim, estando em obediência à palavra de Deus, nós temos a garantia da nossa salvação eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. Eu tenho certeza que essa mensagem falou ao seu coração, que Deus possa estar tocando o seu coração e que você possa estar abrindo também o seu coração. Sei que Ele está destapando os seus ouvidos espirituais para você compreender a verdade e você assim poder também ter a atitude de confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém? E a você também, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo, que essa mensagem fortaleça a sua fé, edifique a sua fé, se você talvez esteja fragilizado na sua caminhada cristã, seja fortalecido com essa mensagem. Você pode e deve andar sendo guiado pelo Espírito de Deus, em linha com a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus agracie cada coração em nome do Senhor Jesus Cristo e até uma próxima oportunidade para um próximo vídeo, tá? Trazendo a mensagem da palavra do Senhor. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.